Mas o que o apóstolo Paulo estava pensando quando ele disse vontade de Deus? Na cabeça do apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse texto, ele estava pensando que Deus queria que nós fizéssemos o quê? Qual é essa vontade de Deus que Ele quer que nós façamos e a que o apóstolo faz alusão no versículo 2? O que Deus quer que eu faça? Qual é essa vontade dEle em termos de procedimento que eu devo cumprir, que eu devo realizar? Se os irmãos olharem na sequência, os irmãos vão ver em todo o restante do capítulo qual é a vontade de Deus que Ele quer que eu realize. Em todo o restante do capítulo. Basta você ler os versículos 3 até o versículo 21 e passando, indo em frente, indo para o capítulo 13, 14, você vai descobrir o que Deus quer que eu faça. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que Ele quer que eu realize. Senhor, como o Senhor quer que eu viva? Qual é a sua vontade para mim em termos de comportamento? Simples, leia o capítulo 12, versículo 3, em diante, até o final de Romanos. E você vai ter uma lista enorme, você vai ter uma série de passagens bíblicas mostrando o que Deus quer que você faça. Muito bem. Ele vai mencionar questões que são relacionadas à vida pessoal, ao relacionamento com as pessoas lá fora, ao relacionamento com o Estado, ao relacionamento com os fracos na fé, o modo como nós usamos a nossa liberdade. Tudo isso ele vai falar aqui, revelando qual é a vontade de Deus para nós em termos de comportamento. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que os irmãos olhem para os versículos 3 a 8, porque nos versículos 3 a 8, o que nós temos é a vontade de Deus para nós, em relação à igreja em que nós estamos. Como Deus quer que você seja na igreja em que você está? Qual é a vontade de Deus para você, em termos de procedimento e comportamento, na igreja em que Ele o colocou? Quando Ele colocou você aqui, Ele tinha um querer. Ele queria e quer que você haja desta e daquela outra maneira. E que maneira é essa? Nós temos isso nos versículos 3 a 8. E olhando para os versículos 3 a 8, você vai poder avaliar e dizer: eu tenho feito a vontade de Deus. Ou, eu não tenho feito a vontade de Deus. A minha mente não foi transformada ao ponto de eu fazer a vontade dEle nesse sentido, nesses contornos expostos nos versículos 3 a 8. Então é muito importante esse texto, porque esse texto coloca um espelho diante de nós. Nós vamos olhar para esse texto e vamos tentar entender se nós nos encaixamos como membros da igreja nesse perfil. E se nós não nos encaixamos, nós teremos que dizer: eu não tenho realizado a vontade de Deus na minha vida, no meu convívio com os meus irmãos. Eu não tenho realizado a vontade de Deus no que diz respeito ao que Ele quer de mim no convívio eclesiástico. E isso é muito sério. Eu preciso mudar.